Bom dia! Está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos nos programas especiais de início de ano. Há cerca de 10 anos, o SINT-RN decidiu interiorizar a luta sindical. No programa de hoje, nós vamos conversar com o coordenador-geral do SINT-RN, o professor José Teixeira, que vai falar mais sobre as consequências dessa medida adotada pelo sindicato. Bom dia, José Teixeira. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectadores. José Teixeira, como é que surgiu essa ideia de sistematizar essa ação sindical do SINT-RN no interior do Estado? A nossa vontade foi sempre de abranger toda a educação do Estado. Mas isso era bastante pontual, esporádico. Isso veio acontecer mais sistematicamente a partir do Fundef, Fundo de Manutenção da Educação. E aí, as categorias municipais, inclusive, foram percebendo que alguns municípios deram a sua arrancada primeiro, avançaram até para mais do que o salário mínimo. Outros municípios, em função do atraso de consciência, aquela coisa toda, não chegava sequer ao salário mínimo, ou continuava com a taxa simbólica, ou se aproximava um pouco do salário mínimo. Aí as categorias começam a nos procurar. Por sinal, nós da Regional do João Câmara, eu comecei da militância sindical pela Regional do João Câmara, e fomos lá nós que começamos a atender as bases municipais. Eu acho que a Regional do João Câmara foi pioneira no Estado. Portanto, a partir daí, chegávamos em um município, avançávamos. Outro município sabia do avanço, vinha nos procurar. Você foi profissional da educação municipal, né? Como é que era a relação das prefeituras com os professores municipais antes desse processo aí de luta acontecer? Comecei, Leilton, justamente no início da década de 80. E lá nós ganhávamos taxa simbólica. Isso na maioria dos municípios praticamente. Só era respeitado quem era professor da rede estadual ou do município de Natal. Né? Você vê como as coisas mudam. Taxa simbólica é o quê? Taxa simbólica era 12 reais, 12 cruzeiros, 12 cruzados, 15, 20, ou até menos, né? Era questão de cruzeiro, a moeda mudava tanto que a gente não lembra aí, mas na década de 80, né? Chegava a 100 reais em Não. Era uma taxa simbólica mesmo. E ainda, na verdade, ainda tinha que ser dividido para 2, 3 professores, essa coisa toda. Ou seja, nenhum profissional da educação, nessas épocas de 80, né, e até início de 90, porque nós viemos ter o advento do Fundef aí nos idos na metade da década de 90, 98 inclusive, foi quando começamos aí a ter o Fundef entrar em vigor, e ainda tivemos muitos problemas, né? Você falou que os professores buscavam a direção do sindicato e tal. Como é que se deu, então, essa organização? Foram feitos núcleos, é isso? Como é que foi? Muito bem. O nosso estatuto, ele na verdade, estipula lá a criação de núcleos regionais. Núcleo é o menor grupo lá na base do município. O núcleo é apenas um município. Aí nós temos as regionais, que aí variam de regional para regional. Tem regional até com 19 municípios, que é o caso de Pau dos Ferros. Aí temos regionais com 10 municípios, que é o caso da Regional João Câmara, com 12 municípios, com 15 municípios e assim. E aí vai. São em torno de 16 regionais no estado do Rio Grande do Norte. E o processo de organização é justamente, como você pergunta, a categoria, 1 ou 2 professores daquele município nos procuravam. Aqueles que percebiam, primeiro os problemas, nos procuravam. Aí a gente marcava uma reunião, ia lá naquele município, marcava uma assembleia, e aí fazia toda a explanação do SINT, quais eram as metas do SINT, qual era a função do SINT-RN, e lá fazíamos a filiação daqueles trabalhadores da educação dos municípios, e encaminhávamos para desconto. E aí era outro problema, porque as prefeituras, no caso, como já disse, não reconhecendo, não queriam descontar.
Mas nós já tínhamos um pouco de experiência e na maioria dos regimes jurídicos já está garantido lá o desconto em folha, né? E aí nós encaminhávamos com base no artigo da Constituição Federal e da lei orgânica do município, muitas vezes, e do regime jurídico, nós encaminhávamos e quando os prefeitos não descontavam, porque muitos deles não respeitavam, nós íamos à justiça. E aí a justiça determinava o desconto em folha baseado na legislação do município, que muitas vezes os prefeitos acostumados a governar pelo autoritarismo não liam a legislação e outros que não respeitavam mesmo, só por força da justiça. Então nós conseguimos consolidar. O SINT-RN tem 16 regionais que aglomeram dezenas de núcleos municipais. Como é administrar, como é liderar um universo tão grande diante de tantos problemas pelos quais passam a educação pública? Não é fácil, Leilton. Na verdade, nós nos desdobramos para estar presente. Às vezes, tem dias que são 2, 3 municípios e a gente tem que estar de manhã num, à tarde no outro e à noite no outro, né? Às vezes também incluindo o final de semana. Até o sábado, nós temos tido atividades nos diversos municípios, marcamos audiências com prefeitos também, às vezes do sábado, né? E geralmente nós conseguimos equacionar os diversos problemas. Qual é o resultado de todo esse trabalho, um trabalho que aí tem quase 30 anos, mas especificamente nos municípios, aí tem cerca de uma década. Isso. Qual o resultado? O que é que gerou aí essa ação da direção do SINT-RN? Um resultado para lá de positivo. Tanto as categorias nos têm como referência, não passa por um processo de negociação sem ouvir o SINT, como as prefeituras também, os prefeitos, a maioria deles, que já mudaram algumas vezes. Ou seja, aqueles autoritários, muitos deles perderam até o mandato em função do processo de perseguição e de repressão à categoria. Outros que chegaram já tendo o espelho do que passou, eles já passaram a nos tratar de forma diferente e, portanto, o resultado é para lá de positivo. Desses resultados aí, quais os que você entende como sendo os símbolos desse avanço? Do ponto de vista salarial, nós hoje temos a maioria dos municípios do estado dos municípios do estado pagando melhor do que o próprio estado do Rio Grande do Norte. Aliás, há uns 8 anos, né? Nós temos a maioria dos municípios do estado como referência, o estado do Rio Grande do Norte passou a pagar menos pelo fato de que nos municípios nós não tivemos aquele artifício que o estado implantou, que foi do abono, ou foi pagar o piso, ou seja, juntar todas as vantagens no piso e quem ganhasse já além do piso, com as suas vantagens, não teria nenhum acréscimo. Na maioria dos municípios, nós tivemos avanços significativos que nunca os municípios, na maioria deles, utilizaram as vantagens pessoais como valor do piso. O piso dos municípios sempre foi salário base e as vantagens calculadas por fora. Então nós temos hoje o menor município desse estado, não vou dizer todos, mas temos alguns menores municípios desse estado pagando mais do que o próprio estado do Rio Grande do Norte. Como é que foi o plano de carreira nesses municípios? Foi bom você lembrar, Leilton, nós trabalhamos muito. Hoje nós até amenizamos, mas nós trabalhamos, não foi fácil. A quantidade de planos de carreira que nós tivemos que construir nesse estado, na maioria das prefeituras, né? Eu assessorei muitos planos de carreira, construímos muitas propostas de plano de carreira, aprovamos nos municípios, fomos às câmaras municipais, estivemos presentes com a categoria nas câmaras municipais, aprovamos os planos de carreira e colocamos em vigor, sem custar um tostão para os municípios. Pouquíssimos deles não aceitavam, como eu já mencionei, não aceitavam a autoridade do SINT e pagavam caro a uma assessoria, né, para fazer um plano de carreira, quando nós muitas vezes fazemos de graça e muito melhor. Ok, nós conversamos aqui com o coordenador-geral do SINT-RN, professor José Teixeira. José Teixeira, parabéns aí por essas conquistas, né, alcançadas pelo SINT-RN. Eu que agradeço, Leilton, desejando que este ano de 2012 possa, na verdade, nos trazer mais conquistas do que 2011. E o Extra Classe de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo, às 10 para as 9 da manhã. Até lá!